Muito bem. Deixa eu só fazer a chamadinha aqui rapidinho. Gustavo. Raika. Sodré. Sodré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou o Vitor. Fechou. Vamos fazer então essa primeira questão ali que está aparecendo para a gente da lata de ervilhas. Vamos entender o que está acontecendo. Olha só. A área lateral de uma superfície de um cilindro. Então, a gente vai desmontar essa lata aqui. Ó. Considere que essa lata de ervilha é com o formato de um cilindro. Então, ela tem 7,5 aqui, no caso de diâmetro, né? E ela tem 10 de altura. Então, a ideia é que se a gente cortasse aqui a tampa e desmontasse, qual seria a parte do papel aqui, essa parte aqui lateral, ou de metal também feita, né? Além do papel ali por cima, como que seria essa região ali? Quanto que mediria, né? Ó, se tirarmos o rótulo dessa lata cilíndrica e esticarmos sobre o plano, então obtemos a forma de que região plana, tá? Isso aqui é fácil da gente imaginar. Se a gente corta, a gente já viu, provavelmente vocês já fizeram algum conezinho, aliás, algum cilindro de papel, alguma coisa. Então, quando a gente desmonta, a gente vai ter um retângulo, né? Nessa A, então, a resposta aqui seria retângulo. Quais são as medidas de dimensão desse rótulo? Então, a gente tem que imaginar, tá, como é que a gente vai desmontar isso daqui, como que vai ficar o tamanho, tá? Então, eu vou fazer o desenho para vocês entenderem. Claro, o desenho não vai estar em 3 dimensões, mas a ideia é que se eu desmontar, vai ficar um negócio assim, que vai ser o retângulo. E eu tenho que imaginar o seguinte, esse 10 aqui, ó, vai ser o 10 que vai estar nessa dimensão aqui também. Então, aqui, ó, vai ter 10 centímetros de altura. E como é que a gente vai medir essa bordinha aqui, ó? Como que a gente vai conseguir medir essa parte aqui de cima da lata? Vamos pensar o seguinte, tem o diâmetro disso daqui, mas a gente consegue também chegar no raio disso aqui. O raio disso aqui vai ser metade desse 7,5, vai ser 3,75. Então, o que, que acontece? A gente vai ter ali ó, um círculo que tem como raio 3,75 centímetros. E a gente já aprendeu esse ano aquela fórmula do catupiry, né? O comprimento vai ser o 2 vezes o π vezes o nosso raio, aqui no caso 3,75, e isso daqui vai ficar, volta lá para o 7,5 π. Tá? Então, o que, que acontece? Ó, o tamanho dessa borda aqui vai ser 7,5 π. Então, eu vou colocar esse tamanho aqui em cima. 7,5 π. Ai, nossa, que complicado com esse π aqui do lado. Não, π é um número normal, lá como se a gente tivesse lá a raiz de 2 ou raiz de 3, ele só não vai se misturar com essa parte aqui, que vai ser decimal, tá? Então, vai ser 7,5 π. Se a gente fosse transformar isso aqui lá com 3,14, ó, exatamente, ele pediu, ó, transforma, use o π como 3,14. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7,5 vezes o 3,14. Vai dar 23,55. Então, o tamanho lá de cima, que vai ser o mesmo de baixo aqui, ó, vai ser 23,55 centímetros. Ok, beleza. Ficou mais fácil da gente escrever do que esse aqui com o π. Então, eu vou deixar de lado lá, vai estar anotadinho, mas é só para vocês entenderem que tinha lá, que eu poderia escrever também como 7,5 π. Beleza. Agora vamos para a próxima parte aqui. A gente colocou as dimensões. Qual que é a área do rótulo correspondente à área lateral do cilindro? E qual que é a medida da área desse rótulo? Então, aqui, ó, a área, ele explica o que é a área lateral e aí depois ele pede qual que vai ser a medida disso. Então, eu vou fazer o cálculo dessa área, desse retângulo aqui. Vou pegar o 10 e multiplicar pelo 23,55. Essa conta é fácil, né? É só
fazer um deslocamento ali da vírgula. Então, a área vai ser o 23,55 vezes 10, e isso dá 235,5 centímetros quadrados. Beleza, tá. Isso ali foi o cálculo fácil, né? Porque multiplicar por 10 é só deslocar uma vírgula. Tranquilo. Agora vamos para o próximo. E qual que é a medida da área lateral do cilindro cuja altura tem a medida de comprimento 8? Ó, então ele já está pedindo uma outra lata, que tem lá a altura 8 e o raio com 4,1. Então tem que fazer uma outra medida com uma outra referência aqui relacionada com isso daqui. Então vou lá fazer uma outra medida. A gente vai ter um outro rótulo em que a altura é 8, e ele está falando lá que o nosso raio é 4,1, então tem que usar o nosso catupiry ali em cima desse 4,1, então vai ficar ali, ó, 4,1 vezes o 3,14 vezes o 2, vai dar 25,748, então aqui vai ser 25,748, e aí eu vou pegar esse vezes esse para calcular a área. Aqui em cima, então, é esse número, né? 25,748. A nossa área vai ser lá o 25,748 vezes o 8. Vamos fazer isso vezes 8 aqui, vezes 8. Pum, dá 205,984. Ok, então a nossa área vai ser 205, esqueci, 984. 984 centímetros quadrados. Pronto, tá vendo? Então ele faz primeiro um problema aqui usando a figura, com a lata de ervilhas, tem as medidas aqui que são 10, e aqui é o diâmetro, e a gente pega metade do diâmetro e consegue chegar no raio, calcula o catupiry lá, que é o lance a circunferência vai ser igual a 2 vezes o π vezes o r, calcula o tamanho dessa bordinha toda aqui de cima, estico a nossa folha aqui, e aí a gente consegue calcular a área do retângulo. Fiz a mesma coisa aqui na D, só que com outras medidas, porque ele pediu para usar outras medidas. Vamos para 35, então. Eu vou fazer 35 e depois a gente vai para as outras duas ali, eu deixo vocês trabalhando mais um pouquinho. Ó. Área lateral de um prisma. Observe esse prisma de base triangular, tá vendo? Então tem um triângulo aqui na base, tem outro triângulo aqui na base, e ele aparece aqui as medidas relacionadas a esse triângulo. Lá em cima e lá embaixo também vai ter 12 centímetros, aqui tem 8, aqui, aliás, aqui tem 10, aqui tem 8, e essa altura vai ser 15. Quantas faces laterais tem esse prisma? Bem, isso aqui é bem sextuano, né? Só contar as faces, vai ser 5 faces, bem fácil, ó, 5 faces. Aliás, está pedindo faces laterais, ele não está pedindo a parte de cima e a parte de baixo. Então, se fosse faces laterais, seriam só 3, porque aqui são as bases, né? Então, faces laterais são só 3. Cada face lateral tem a forma de qual região plana? Todas elas são retângulos. Aqui tem um retângulo, aqui tem outro retângulo, lá atrás vai ter outro retângulo. Calcule a medida da área de cada uma das faces laterais. Então, beleza, eu vou pegar e vou calcular cada uma delas. Vamos lá, vamos fazer isso aqui passo a passo. Ó, a gente tem um retângulo que é 15 por 10. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu escrever primeiro aqui, é 35. 35, C, é isso? É isso. Tá. A gente tem um 15 por 10, então aqui, ó, 10 e aqui 15. Vai ter outro que é 8 por 15. 8 por 15. E vai ter mais um lá no fundo que vai ser 12 por 15. Vou fazer aqui mais um. Aqui 12 e aqui 15, tá? Tá mais ou menos proporcional ali, ó. 10 por 15, 8 por 15 e 12 por 15. Beleza. Então eu tenho que calcular essas áreas aqui. Então é fácil, eu vou chamar essa aqui de área 3, essa daqui de área 2, essa daqui de área 1, é só para facilitar mesmo o nome, tá? Então, ó, a área dá 1. 10 vezes o 15, 150. Fácil. É centímetros? É centímetros. Então ficou centímetros quadrados. A área dá 2.
8 vezes o 15, 120 centímetros quadrados. Vamos para a próxima. 12 vezes o 15, a área dá 3. Vai ser 2 vezes o 15, vai ser 180. 180, opa, botei aqui. 180 centímetros quadrados. Ok. E aí, para fazer a área total disso aqui, é só somar 1 com 2 com 3, tá? Então, vou pegar aqui os números bem fácil, ó. Aqui, 120 com 180 dá 300, mais 150 vai dar 450. Então, a área total disso aqui seria 450 centímetros quadrados. Bem fácil de calcular ali. Beleza, então a área lateral disso aqui vai ficar com 450 centímetros quadrados. Qual é a medida de perímetro de cada uma das bases desse prisma? Tá? Perímetro é a soma de todos os lados. Então ele está pedindo para calcular qual é a bordinha aqui dessa parte de baixo e qual é a bordinha aqui dessa parte de cima. Então é só somar, ó, 10 com 8 fica 18, 18 mais o 12 lá de trás vai ficar 30. Então aqui o perímetro da base vai ser 30. Então a resposta aqui da E vai ser 30. A D, na verdade, eu já calculei junto com a C aqui, tá? Na C ele pede cada uma delas e na D ele pede para somar todas elas. Eu acabei fazendo já junto. Agora, use o resultado encontrado no item E determine a medida da área lateral do prisma. Como que a gente vai fazer isso? Peraí, o que tem a ver esse perímetro aqui com toda a figura? Bem, se a gente desmontasse e cortasse só uma dessas bordas, a soma o perímetro disso aqui seria como se fosse uma folha esticada, que seria o quê? O 30, né? Porque o 8 mais aqui, vezes o nosso 15. E 30 vezes o 15 vai dar 450. Então, um dos jeitos que a gente fez aqui, ó, foi calculando cada uma dessas folhas separadas, ou então eu poderia ter feito isso aqui. Eu vou fazer um desenho para facilitar a visualização de vocês. Ó. Se eu tivesse uma folha só grudada, e aqui tivesse 15, e aqui eu tivesse separado os pedaços, ó, 8, 10 e 12, ó, aqui fosse 8, aqui fosse 10 e aqui fosse 12, seria uma folha só. Então é a mesma coisa do que eu calcular esse grande retângulo. Quanto que tem aqui de lado? Aqui ó, tem 30. Então 30 vezes o 15 já daria a nossa área dessa figura toda ali, como se fosse uma folha só de papel que eu fiz um corte só para formar a figura. Um outro jeito é se eu tivesse cortado 2 vezes, aliás, 3 vezes, né? E tivesse feito cada uma das faces separadas. Então, aqui é o mesmo cálculo, tá? Só feito de uma outra maneira, pensando que as folhas estão todas elas grudadas uma na outra, tá? Então, é uma ideia bem simples, tá? Então, vamos fazer agora, já que eu expliquei aqui, ó, o 36, o 34 e o 35, vamos fazer agora essas outras duas aqui, ó, que é praticamente a mesma coisa, só que usando a área total. Tem que somar a tampinha de cima e tem que somar a tampinha de baixo, que vai ser as nossas bases, tá? Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, aí vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor, e vamos fazer a 36 e a 37, daqui a pouco eu estou perguntando para vocês.
Pessoal, vai surgindo dúvida, vocês vão perguntando, tá? Não é para ficar parado, trancado ali numa questão. Ela é bem, todas as duas aqui são bem parecidas com o que eu acabei de resolver ali, e é bem ir desmontando, parte a parte, ó, faz o desenho, depois faz o desenho, entende, aqui eu vou ter que usar a área de tal coisa, beleza, fiz aqui a área, agora eu vou calculando cada um dos pedacinhos, e é sempre por pedacinhos, tá? Tipo, se vocês olharem, tipo, todos os cálculos que a gente está fazendo são muito parecidos com coisa que a gente já fez nos outros anos, já fez isso no sexto, já fez isso no sétimo, em algum momento a gente já passou por esses tipos de cálculos. A única coisa nova é a área do círculo, que foi essa que a gente acabou de ver ali, que tem uma fórmula específica ali na página anterior do livro. Mas, em geral, todas as outras coisas a gente já tinha visto, a gente só talvez não lembre, exatamente por isso que eu fiz a revisão ali do passo a passo de cada uma das coisas, tá?
Alguém já terminou ali a 36? Quer falar como fez? Explicar de uma maneira simples como é, como é que não é? Ninguém fez a 36 ainda mesmo? Eu vou deixar. Eu Já terminei. terminou? A 37 também, Ângelo? Não. Beleza, então vamos fazer mais um pouquinho aí, daqui a pouquinho eu corrijo, tá bom? Mas o pessoal tem que perguntar, tá? Se tiver dificuldade ali, o pessoal pergunta, professor, mas eu não entendi como é que faz isso, como é que faz aquilo. Não adianta ficar só olhando para a tela com a câmera desligada ou ficar assistindo Naruto ali enquanto a gente está na aula, porque, né, isso não dá XP para vocês, vocês não vão virar o Gai Sensei se vocês continuarem assim, tá?
Mais 3 minutinhos aí eu começo a corrigir aqui, tá, pessoal? Vamos lá, então. Vamos ler aqui a 36. Ó. A área total de uma superfície de um cilindro. Considere o cilindro de medida de comprimento de 8 centímetros de altura e medida 3 de raio. Qual que é a medida da área lateral, qual que é a medida da área da base e qual que é a medida da área total. Então, a ideia é a gente fazer um desenhozinho simples disso para conseguir entender o que tem que fazer, tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Eu vou lá para o começo da nossa pilha, que eu vou deixar porque a gente ainda pode usar num outro momento. Ele falou que tem um cilindro, vou tentar desenhar um cilindro aqui, ó. Vocês vão me dar um desconto porque desenhar uma coisa em 3 dimensões já é mais complicadinho. A gente tem aqui, ó, o cilindro. Tá, eu acho que eu vou conseguir. Assim, aqui na frente, lá atrás fazendo assim. Tá, dá para enganar, ok. Vamos fingir que isso é um cilindro bem bonito, né? E ele está falando ali, ó, que a altura é 8 centímetros. Então a gente sabe que aqui, ó, tem 8 centímetros de altura de latinha. Aí ele fala mais o quê? Que o raio é 3 centímetros. Então aqui, ó, lá de cima até a metade, até a borda aqui, ó, a gente vai ter 3 centímetros, tá? Então, vou primeiro ter que desmontar essa figura aqui para conseguir entender o que a gente tem aqui, tá? Então, se eu desmontar e pegar só a área lateral, vai ser o quê? Só esse rótulo aqui, que igual a gente tinha lá na outra, né? A gente vai ter 8 numa das dimensões, então eu vou fazer aqui, ó. 8 numa das dimensões, eu vou deixar o 8 aqui em cima, aliás, aqui do lado, e eu vou fazer 3 vezes o 2 vezes o π. Então, ó, 3 vezes o 2 vezes o π, que é o nosso catupiry que a gente tinha lá antes, né? Então, isso daqui, ó, vai ficar 3 vezes 2 dá 6, e aí 6 vezes o 3,14. Vamos fazer aqui a aproximação aqui, ó. Então, 6 vezes o 3,14.
vai dar 18,84. Então, lá em cima ou aqui embaixo, que é a mesma coisa, 18,84. Então, tá, vou calcular essa área 1, que vai ser a nossa parte lateral ali. Ó. Então, a área 1 vai ser 8 vezes o 18,84. Ok, vou fazer isso aqui na calculadora. Aqui o 18 já está pronto ali, vezes o nosso 8. Isso dá 150,72. Então, ó, a nossa área 1, que seria aquela lateral ali, vai ficar 150,72. 72. Ok, centímetros quadrados. Agora, ele pediu também para a gente calcular a parte de cima e a parte de baixo. Ó. Qual é a medida da área de cada base? Então, a gente vai ter ali a base... Opa, deixa eu voltar no meu desenho aqui. A parte da base de cima e a parte da base de baixo. Então, como é que eu calculo a área disso aqui? Eu vou usar aquela fórmula que a gente acabou de ganhar ali, que a área da circunferência vai ser raio ao quadrado vezes o π. Então, eu vou calcular ali, ó, nossa área 2... Vai ser essa figurinha ali de cima. Eu vou colocar um 2 aqui em cima só para vocês lembrarem. E aqui, essa bordinha aqui vai ser a área 1. Então, a área 2, que é aquela lá de cima, vai ser, então, o 3 ao quadrado vezes o π. Então, 3 ao quadrado vezes o 3,14. Opa, aqui é um vezesinho. Então, vamos fazer aqui, ó. 9 vezes o 3,14. Isso dá 28,26. Ok, então essa área aqui é 28,26. Só que olha só, esse 28,26, ele não tem uma vez só. Ele vai ter na parte de cima e vai ter na parte de baixo. Então, quando eu for calcular a área total, eu tenho que levar isso em consideração. Porque ou eu não vou fazer aqui uma lata que não tem a parte de cima e a parte de baixo, né? Eu não estou fazendo só a parte lateral, estou fazendo também a parte de cima e a parte de baixo. Então, quando eu for calcular a área total, ó, deixa eu apagar aqui, a área total disso aqui vai ser o quê? A área 1, que é a nossa parte lateral, mais 2 vezes a área 2, que é a tampinha de cima e a tampinha de baixo. Beleza, então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Eu vou pegar, então, esse 28,26, vou multiplicar por 2, que já está aqui, vai dar o resultado, e aí eu vou pegar e vou somar com esse 150,72. Então, ó, 150... Opa, esqueci de botar um mais. Mais... Não. Ali, vou pegar os dois números de novo. 50... Deixa eu zerar primeiro aqui. 56,20. Opa, 52. Mais ali o 150,72. 150,72. Ok. Aí eu vou ter a nossa área total, porque eu peguei aqui duas vezes, né, duas vezes a área da base ali para ter esse 56,52. Então fica 207,24. Então aqui, ó, 207,24. Pronto. Então centímetros quadrados. Então só para entender o que a gente fez aqui, tá? Primeira coisa que eu tinha que fazer era o desenho, para conseguir entender o que a gente está fazendo. Fiz o desenho, aí eu vou desmontar essa área lateral aqui. Ó. Aí eu desmontei, fiz esse retângulo. Mas como é que eu acho essa parte aqui de cima mesmo? Vai ser com o nosso catiupiri. Lá o C igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é 2π, e o raio, que era o 3 aqui, tá? Então, 2 vezes o 3 vezes o π. Isso dá 6π, que é o 18,84 que eu coloquei aqui embaixo. Em cima e embaixo é a mesma coisa, tá? Só está escrito de uma maneira diferente. Aí aqui o 8, que foi a nossa altura, aí eu faço a multiplicação desses dois e consigo achar a área 1. Achei a área 1, o que eu vou fazer? Eu vou entender o que é essa parte aqui de cima. Essa parte aqui de cima é um círculo, a área do círculo vai ser dado pela o raio ao quadrado vezes o π. Raio ao quadrado vezes o π vai ficar 9 vezes aqui o 3,14, aí vai ficar 28,26. Ok, mas aí o que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho aqui a parte 2 em cima, a parte 2 também na parte de baixo, e para fazer a lata total, eu tenho que ter a parte de cima, a parte de baixo e mais a área lateral. Então, eu fiz isso, ó. Eu fiz duas vezes a área 2 ali, que é a parte de cima, porque a parte de baixo tem a mesma área, mais a área 1. E aí eu fiz a conta aqui com vocês junto, aqui multipliquei por 2 e já cheguei no resultado.
Tá, é tranquilo, tá? O mais importante é vocês entenderem a ideia e ir montando aos poucos, tá? Tipo, não dá para atacar o problema achando que vai fazer uma conta só. Não, a gente tem que ir fazendo vários passos até chegar no resultado. Essa aqui do prisma é um pouquinho mais fácil do que essa de cima, tá? Porque as formas são mais fáceis da gente entender, ó. Considere um prisma de base quadrada, pô, quadrada ficou fácil. De medida de comprimento de 7 de altura e que tem os lados medindo 2. Beleza, esse eu vou fazer, acho que eu consigo fazer o desenho aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui, vamos fingir que está um quadrado ali, em perspectiva. Um aqui, aqui, e lá atrás. Vamos fingir que tem um quadrado ali. Opa, faltou um pedacinho aqui. Tá, agora está um quadrado um pouquinho melhor. Vamos fingir que isso ali tem uma base quadrada na parte de cima e de baixo. Meu ponto de fuga está feio, mas tudo bem. Aqui é só fazer rapidinho para vocês entenderem. Aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui a gente tem 7 de altura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmontar isso daqui e entender o que é as nossas partes, tá? Então, eu vou chamar essa parte aqui da frente de 1 e a parte de cima de 2. Só isso já resolve? Sim, porque é um quadrado, vão ter várias partes que são iguais. Então, eu vou ter ali, ó, a área 1, que vai ser um 7 vezes o 2, e eu vou ter a área 2, que vai ser um 2 vezes o 2, que vai ser um quadrado ali na nossa parte de cima. E essa aqui vai ficar bem fácil. Ó. Então, aqui vai ficar 14. Então, a área lateral aqui, uma face lateral tem 14 centímetros quadrados. E a parte de cima vai ter 4 centímetros quadrados. 4 centímetros quadrados. Ok. Agora, a gente só precisa porcionar isso, dizendo, olha, vai ter 4 dessas e 2 dessas. E a gente já chega no resultado. Então, aqui, opa. Ó, a área total vai ser 2 vezes a área 2, porque eu tenho parte de cima e a parte de baixo, mais 4 vezes a área 1. Tá, então ficou fácil de calcular aqui, porque os números são bem pequenininhos, a gente consegue fazer essa conta de cabeça. Ó. 2 vezes o 4 vai ficar 8, mais 4 vezes o 14. 14 vezes o 2 é 28, 28 vezes o 2, 56. Então, vai ficar mais 56 aqui do lado. Então, é isso mesmo, 14. É isso mesmo, tá? Tá certo, isso, 56. Então, 8 mais 56 fica 64 centímetros quadrados. Então, para fazer esse prisma aqui de base quadrada, a gente precisaria de 64 centímetros quadrados de papel ou de algum outro material para conseguir construir isso. A nossa aula de hoje acabou, pessoal, tá? Até aí a próxima semana ou as provas, a gente se vê lá durante as provas de recuperação também, tá? Tchau, tchau.